Boas-vindas a mais um podcast do Vegano. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem central para a ética animal, que é o especismo. E para guiar nossa conversa, a gente está usando uns trechos do livro Discutindo o Especismo, do Luciano Carlos Cunha. Um material, olha, fascinante. Exato. O livro faz uma análise bem crítica, né? Pega aquelas justificativas mais comuns que a gente ouve para discriminação baseada na espécie e coloca na parede. Isso, a ideia é entender o que é o especismo, por que comparam tanto com racismo, sexismo, essas coisas. E vê se os argumentos para defender essa ideia, se eles param em pé, né? Tipo, faz sentido tratar animais não humanos de um jeito tão radicalmente diferente dos humanos? Certo, vamos lá então. A primeira coisa que salta aos olhos, e o autor aponta isso logo de cara, é um padrão duplo, né? Totalmente. A gente aceita fazer coisas com animais que, nossa, seriam vistas como monstruosas se fossem feitas com humanos. Confinar, usar em experimento doloroso, abater, Sim. é o que ele chama de especismo antropocêntrico. Essa visão de que nós, humanos, importamos mais simplesmente por sermos humanos. E como o livro começa a desmontar isso? Qual a primeira justificativa que ele ataca? A mais básica, talvez. Aquela ideia de humanos importam mais porque são humanos. Ponto. Mas isso não explica nada, né? Parece que está rodando em círculos. Exatamente. O autor chama isso de petição de princípio. Quer dizer, o argumento já assume como verdade aquilo que ele precisava provar, que ser da espécie Homo sapiens te dá automaticamente um valor moral maior. Mas por quê? Cadê a razão para isso? O argumento não dá. Entendi. É tipo, é assim porque é assim. Não justifica. Isso. E tem outra ideia parecida, né? Aquela de que, cada um deve cuidar dos seus, privilegiar a própria espécie. Sim, essa também aparece. E a crítica é parecida, sabe? Por que a espécie seria o grupo certo para definir os nossos? Se a gente falasse, cada um privilegie os da sua raça. Opa, isso é bem racista, né? Pois é, a gente reconhece na hora que isso não justifica o racismo. Então por que a mesma lógica valeria para a espécie? De novo, falta explicar por que a espécie é o critério relevante para dar mais peso moral. Faz todo sentido. Mas aí vem os argumentos mais sofisticados, talvez. Aqueles que falam de capacidades. Inteligência, razão, linguagem. Ah, sim, esses são muito comuns. Animais não são racionais como nós, não têm linguagem complexa, não têm senso moral. O livro dedica bastante atenção a isso. E qual é a linha de crítica principal aí? É o famoso argumento dos casos marginais. A ideia é mostrar uma inconsistência, Casos marginais, tipo quem? tipo bebês humanos recém-nascidos. Ou pessoas com deficiências cognitivas bem severas. Ou idosos com demência avançada. Entendi. Pessoas que também não teriam essas capacidades complexas no mesmo nível que um adulto típico. Exato. Um bebê não fala, não tem um pensamento abstrato complexo. Algumas pessoas com certas condições neurológicas talvez nunca desenvolvam isso. Mas a gente acha ok tratar essas pessoas como tratamos os animais na indústria, por exemplo. Não, claro que não. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente dá até mais cuidado, mais proteção para essas pessoas. Precisamente. Então, se a falta dessas capacidades específicas não justifica tratar esses humanos marginais de forma instrumentalizada, por que justificaria tratar assim os animais não humanos? Animais que também não têm essas capacidades, mas têm outras, como a capacidade de sentir dor, por exemplo. A inconsistência fica bem clara aí. O critério não está sendo aplicado de forma igual. Exatamente. O argumento dos casos marginais sugere que essas capacidades cognitivas, elas podem não ser o fator decisivo para a questão de quem merece consideração moral básica, sabe? E o que seria, então? O que parece importar mais, segundo essa linha de raciocínio que o livro explora, é a senciência. Senciência. A capacidade de ter experiências, de sentir. Isso, sentir dor, prazer, medo, alegria, estresse, ter uma vida que pode ir bem ou mal para aquele ser. Se um ser é capaz de sofrer, o sofrimento dele importa moralmente. Não importa se ele resolve equação de segundo grau ou pertence à espécie X ou Y. Isso muda bastante o foco, né? Sai da inteligência e vai para a capacidade de sentir. Totalmente. Mas e os outros argumentos? Tipo, especismo é natural ou é tradição? O livro fala disso? Fala assim. Sobre ser natural,
Bom, o livro aponta que nem tudo que é natural é bom, né? Doença natural e a gente luta contra. E outra, a gente olha para os animais predadores e diz, eles comem carne, então é natural para a gente também. Esse argumento é comum. Mas esses mesmos predadores fazem um monte de coisa que a gente não acha aceitável para humanos. Infanticídio, por exemplo, a gente não vai sair imitando tudo da natureza, né? Escolher só a predação para justificar nosso comportamento parece meio seletivo, uma falácia naturalista. E a tradição? Ah, mas sempre foi assim. Olha, a crítica aí é direta. Tradição não justifica a moralidade. Pensa na escravidão. Era uma tradição super antiga e arraigada em muitos lugares. E hoje a gente vê como algo abominável. Exato. A subjugação da mulher também foi tradição por séculos. O fato de algo ser antigo ou fazer parte da cultura não significa que seja eticamente correto, ainda mais quando causa sofrimento para outros. A gente tem que questionar as tradições, né? Analisando tudo isso que a gente conversou, parece que essas justificativas comuns para o especismo, quando a gente olha de perto como o livro faz, elas têm problemas lógicos sérios. É o que a análise sugere, sim. Parecem ser argumentos circulares, que não explicam nada, ou usam critérios que não são relevantes para a questão principal, que é o sofrimento. Ou aplicam os critérios de um jeito para humanos e de outro para não humanos, de forma inconsistente. Fica difícil sustentar, né? Fica bem difícil encontrar uma base racional sólida e consistente para a ideia de que os interesses dos animais não humanos valem menos, ou não valem nada, só porque eles não são da nossa espécie. O que levanta uma pergunta, assim, meio incômoda, né? Se as justificativas racionais falham, o que realmente sustenta essa prática tão difundida de usar os animais? Será que é só hábito, conveniência, falta de pensar sobre isso? Pois é, e tem outra reflexão para quem nos ouve levar para casa. Se a senciência, essa capacidade de sentir, for mesmo o critério mais defensável para a gente decidir quem merece nossa consideração moral, quais seriam as implicações disso, na prática? No nosso dia a dia, na nossa comida, nas nossas roupas, em tudo. As mudanças seriam enormes. Uma questão e tanto para continuar pensando. Muito obrigada por acompanhar a gente em mais um podcast do Vegano. Até a próxima!